Fala pessoal, quem tá aqui falando com vocês é o Caio, mais conhecido como Witcher Moon. E bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma gameplay explicativa da campeã Irelia. Mas antes de começar, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários qual é o campeão que vocês querem que eu faça uma gameplay explicativa, que em breve eu posso estar trazendo para vocês. E bom pessoal, a gente vai primeiro para o modo treino para explicar, fazer uma parte teórica da campeã, mostrando as habilidades, alguns combos que vocês podem utilizar assim em combate, e depois a gente vai jogando uma ranqueada para mostrar ao vivaço para vocês. Então fica até o final do vídeo que tá bacaninha para vocês, o conteúdo, tudo direitinho. E é isso, vejo vocês no modo treino, valeu! E então pessoal, antes de começar, antes da gente ir pro modo treino, eu queria mostrar aqui para vocês a build que eu faço com a campeã e as runas que eu utilizo com ela. Vamos primeiro para a parte da build na verdade, que eu utilizo primeiro nossa querida Espada do Rei Destruído, porque a gente consegue ter 10% de vampirismo físico, então no meio de combate isso daí é essencial, é o que faz a diferença. E também dano de ataque e velocidade de ataque, que a gente pode estar utilizando também como recurso bastante importante. De segundo item a gente vai para a Força da Trindade, que a gente fica um pouco mais com... a gente ganha vida, como aqui está explicando, ganha aceleração de habilidade e também quando a gente bate em um campeão, a gente ganha velocidade de movimento, 5%, como aqui também está dizendo. De terceiro item vocês podem fazer Dança da Morte ou Lembrete Mortal, porque o Lembrete Mortal serve de corta-cura. Então, a depender se você estiver enfrentando algum campeão, que seja aquele campeão chato, que esteja já com a Espada do Rei Destruída feita, ou então com a Sedenta por Sangue, que também dá vampirismo, que no caso seria roubo de vida, você faz um Lembrete Mortal de terceiro item já para estar eliminando essa chatice no seu jogo. De quarto item você pode fazer ou Anjo Guardião, ou então você pode fazer a Dança da Morte se você fez o Lembrete Mortal de terceiro item. E de último item você pode fazer o Limite da Razão, ou então fazer o Anjo Guardião. Um detalhe que eu digo para vocês: se vocês estiverem enfrentando algum campeão que seja um dano mágico chato e vocês não conseguem assim conseguir enfrentar eles, tipo bater de frente ou fazer algo assim, recomendo que vocês façam a Irelia que tenha dano, mas ao mesmo tempo que também tem uma defesa mágica. No caso você pode partir para um Semblante Espiritual ou então continuar no Limite da Razão. Isso daí eu posso dizer para vocês porque uma coisa que eu digo nos vídeos é que a build você não pode dizer certamente como fazer tintim por tintim. Eu posso apenas estar dizendo para vocês aqui, mas tem partidas que eu não utilizo o Limite da Razão, tem partidas que eu utilizo Semblante, tem partidas que eu não faço Dança da Morte, tem partidas que eu não faço Anjo Guardião, eu tenho que focar um pouco mais no meu dano. Então a build vai variando de partida por partida, então fique prestando atenção nisso, porque a sua build vai definir se o seu campeão vai estar muito forte, ou vai estar muito tanque, ou então vai estar assim, muito de dano mágico, então vai estar muito fraco e você vai precisar muito do apoio do seu time. Enfim, no game você vê isso. Vamos partir agora para as runas. As runas são bem simples. A gente primeiro pode jogar de Conquistador ou então Ritmo Fatal, porque Ritmo Fatal ele te dá um ataque speed muito forte, e o Conquistador ele te mantém mais resistente nos combates. Então você, além de ganhar dano, quanto mais você bate no campeão, mais acumula, e quando você acumula até 6 vezes você consegue ganhar muito mais dano do que você já tinha antes, e também ele te mantém um pouco mais resistente no combate. E de segunda parte eu faço o nosso querido Triunfo. A gente deixa o Triunfo porque caso a gente estiver com pouca vida e eliminar o campeão, no caso se a gente estiver com vida e eliminar o campeão, a gente ganha 10% de vida baixa, 10% de vida perdida na verdade, perdão. E a gente pode ou usar o Osso Revestido ou Ventos Revigorantes aqui de terceira parte, porque Ventos Revigorantes a gente utiliza mais quando são campeões de longa distância, tipo uma Vex chatinha, um Veiga, a gente coloca Ventos Revigorantes, ou então o Osso Revestido, que são campeões que quando a gente joga perto, no caso a gente pode partir para um Yone, para um Yasuo, enfim, campeões de perto, não de longa distância. E de último item a gente pode colocar o Caçador Gênio, porque a gente quando elimina o campeão a gente ganha aceleração de habilidade, ou então nossa querida Guloseima, que geralmente eu recomendo porque eu gosto de avançar, então eu fico muito avançado e quando eu tô com pouca vida eu pego uma Guloseima porque ela regenera mais vida do que ela regeneraria se você não tivesse isso na sua querida runa. E bom pessoal,
Foram os itens e as runas que eu utilizo, a runa na verdade, que eu utilizo com a Irelia. Vamos agora para o modo treino para eu explicar um pouquinho as habilidades para você, e depois do modo treino, lembrando, vamos jogar uma ranqueadinha para estar naquele nívelzinho de gameplay. Então galerinha, vamos lá para a explicação da gameplay para o modo treinozinho aqui de Irelinha. Bom, eu primeiro, no caso, na gameplay explicativa de Akali, a gente conseguiu aqui fazer tranquilo. Já na gameplay explicativa de Irelia, eu vou precisar ir pro mid com os minions para poder explicar um pouco. Por quê? Porque se a gente executar o que, por exemplo? Eu vou explicar aqui de uma forma bem resumida, mas depois eu explico mais resumidamente. Se a gente executar o que aqui da Irelia, você pode ver que o que tá reiniciando. Então aqui, ó, dá uma reiniciadinha. Porque o que não é exatamente pra ser feito assim. Mas vamos lá. A gente tem a nossa passiva da Irelia, que no caso o que seria a passiva da Irelia? Um acúmulo de 4 stacks, no caso se você conseguir soltar as 4 habilidades, umas 4 habilidades, seja soltar essas, ou então conseguir soltar o que, a gente fica com a Irelia fica brilhante nesse nível. E aí, ela aumenta o ataque e também aumenta um pouco o dano. Então se você bater no campeão, você pode ver que seu dano vai ficar muito mais aumentado do que antes. E aí, tipo, você pode fazer umas combos até bonitinhos com ela douradinha. Vamos lá. Já que a gente explicou a passiva, vamos agora pro Q. O Q, a Irelia, ela dá um avanço no campeão inimigo. Então aqui, ó, ela dá esse avanço. Seja em campeões inimigos, seja em monstros. Então, tipo assim, se tiver um campeão inimigo aqui, ó, você consegue dar um avanço aqui na parede. Então vamos supor que eu não tenho a visão dele, mas eu tô com a wardzinha aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, eu consigo dar um avanço nele, se eu tiver a visão dele. Então pronto. Essa jogadinha da Irelinha, no caso, essa chuva de lâminas aqui que ela deixa pra frente, se você pressionar bastante, dança, no caso o nome da habilidade é dança desafiadora. Se você pressionar bastante, você ganha uma resistência, seja mágica, seja de armadura, e além de tudo ela dá um dano pra frente. E também ela dá um acúmulozinho no seu stack da passiva. Você pode ver aí, ó, que se eu soltar mais uma vez, eu fico com 2, se eu soltar mais uma, 3, enfim. Vamos agora para a terceira habilidade da Irelia. No caso ela solta essa habilidadezinha. Você solta um e aí você tem a opção de você soltar o segundo. Obviamente é obrigatório você soltar o segundo, mas essa segunda habilidade você atordoa essa terceira habilidade, na verdade. Só que se você soltar 2 vezes, você atordoa o campeão inimigo. E além de tudo deixa essa marquinha. Que no caso, o que seria essa marquinha? Lembra que eu falei que o nosso avanço da Irelia, no caso a primeira habilidade dela, ela reinicia, no caso ela tem um timezinho? Então, se você conseguir soltar essa atordoada no campeão inimigo, ou então em monstro da selva, pode ver aqui, ó, que eu vou fazer o teste aqui, ó. Você solta aqui, ó, ele fica com a passivinha dela. Você consegue ativar, você consegue soltar a primeira habilidade da Irelia, e também ela não reinicia. No caso aqui, ó, ela não reinicia. Você solta aqui rapidinho, soltou, ela não reinicia e você fica com ela mais rápido. Que no caso seria assim, ó. Vou tirar aqui agora para vocês verem. Eu solto aqui a habilidade e aí eu solto a primeira habilidade da Irelia. Pode ver que chegou rápido. Se eu soltar 100, ela dá o tempozinho de recarga, tá vendo? Então tipo aqui, ó, você fica aqui esperando e seria tempo desperdiçado. Coisa que se você conseguir soltar no campeão inimigo, você já tem ela de novo. E se o cara tiver com pouca vida, você solta e elimina o cara. Vamos agora para a última habilidade da Irelia, que no caso seria a ultimate dela, que ela solta essas lâminas zonas no campeão inimigo. Que no caso o que acontece? Ela soltando essas lâminas zonas no campeão inimigo, ela faz essa lâmina aqui, que se o campeão tentar atravessar, ele toma lentidão. No caso, o jeito seria ele ter que vir pra cá. Só que obviamente ele não vai conseguir vir pra cá porque você tá na frente dele, a não ser que ele esteja mais forte que você, mas bem provável que quando você utiliza essa ultimate ele não esteja. Então você utiliza essa ultimate no cara, o jeito é ele fugir pra cá ou então ele atravessar as lâminas. Tentando atravessar as lâminas, ele fica enfraquejado. No caso aqui, ó, eu vou soltar pra frente pra vocês perceberem aqui, ó. O bichinho ele ficou um pouco mais enfraquejado. E também ativa a nossa querida passiva, que no caso seria você conseguir conjurar o seu Q novamente e não ter a questão da reiniciação. No caso aqui, ó, você ativa a passiva, você consegue conjurar o seu Q novamente e ter o Q de volta. Os combos da Irelia. Basicamente, os combos da Irelia você pode soltar a atordoada daqui, pam, e lutar na pessoa e fazer isso.
que no caso, de forma lenta, você atordoa o campeão, ou você pode soltar rápido, ou você pode soltar lento. No caso, você pode criar uma certa resistência, no caso a armadura ou a mágica. Eu recomendo que você solte rápido para você soltar o máximo de dano possível que você puder no cara. No caso, se você pressionar, você solta mais dano. Só que o máximo de dano que eu digo é você conseguir conjurar as outras habilidades a tempo, para que ele não saia da atordoada e consiga fugir, como por exemplo dar um flash e escapar da sua habilidade. Então, você atordou o campeão, solta essa segunda habilidade e você solta um Qzinho. E aí, para finalizar, você ulta no campeão inimigo e, estacando a sua passiva, você solta uns auto-ataques no cara. E aí você consegue fazer isso. No caso, só tá aqui, tranquilinho, pá, acabou. Fazendo de forma rápida, você atordoa, luta e auto-ataque no cara. Fazendo isso, você já consegue, de certo modo, desferir muito dano possível que você puder no cara. E além de tudo, se ele tentar utilizar a rota de fuga, a sua ultimate vai estar ativada. E aí, por exemplo, ele flechando. Se ele flechar dessa forma que eu flechei, ó. Se ele flechar dessa forma que eu flechei, ele ainda fica na rota da sua ultimate. Então ele fica atordoado não, ele ganha lentidão. E aí você consegue chegar de uma forma mais rápida. Tipo, se você tiver um flash, dá um flash aqui e dá uns auto-ataques no cara. Não vai fazer diferença. Então, vamos retirar aqui o nosso timezinho pra gente mostrar como é que ficaria. Então aqui, atordoou, e aí ó, nosso Q ainda continua ativado, então você pode soltar, você pode conjurar o Q novamente, não vai ter problema se o cara tiver com pouca vida. Ou então, você pode segurar o seu Q, porque tipo, se ele, por exemplo, flechar, você pode ir atrás dele com o seu Qzinho. No caso aqui, ó, se ele flechar, deixa eu soltar aqui de novo. Se ele flechar pra cá e você tiver nesta rota, você pode ver que o seu Q pega no cara. Então você pode flechar também e soltar o seu Q, ou então você pode combar. Nosso Q pode ser utilizado sim nas trocas. Então, aqui, ó, você vai automaticamente ativando sua passiva. Então, se no caso você necessariamente estiver precisando dos minions, no caso, por exemplo, você não tá com sua passiva ativada. E aí, aqui do jeito que eu tô, e tiver um inimigo aqui, ó, onde tá essa flor evidente, no caso não necessariamente aqui, né, mas pode estar aqui e os minions estão no meio, vamos dizer assim. Os minions estão pro lado de cá e você tá aqui mais no meio. Você pode utilizar os minions ao seu favor, então o minion tá com pouca vida, você dá um Qzinho no minion pra você ir ativando a sua passiva. Então aqui. Aí você pode utilizar nos minions também, porque está com a sua passiva, você pode utilizar essa aqui. A diferença é que o seu E não atordoa os minions. No caso, só atordoa campeões inimigos, ou então monstros da selva, que no caso seria tipo um aronguejo. A sua ultimate também não pega nos bichos, ele só dá um daninho adicional, pode perceber, ó. Deu um daninho, mas ele não taca a sua ultimate. Só em campeões inimigos. Aí sim é que a sua ultimate vai dar aquela estacadinha da bonita. E basicamente, de treino foi isso. Vamos agora para nossa gameplay avançada na ranqueada. Fala pessoal, então agora a gente já tá aqui já numa partida de Irelia Gameplays. A gente tá jogando contra um Ahri na verdade que falam. E a gente tem um Graves no top contra Darius, Lux e MF, Miss Fortune na verdade. E temos a Tristana Jungle, vixe, o LoL tá cada vez ficando doido. Mas tudo bem, vamos focar aqui no nosso mid lane. Bom, a Irelia Gameplays, a gente começou fazendo já uma espadinha. A gente começa fazendo espada do rei destruído, pra gente ter um daninho. E uma coisa também que eu vou sempre explicar aqui, uma coisa também que eu vou sempre falar, já falei no vídeo de gameplay explicativa da Kali, é que eu não posso exatamente dizer qual é a build certinha, porque as builds elas vão se desenvolvendo a depender do que você necessitar no jogo. Então, por exemplo, se eu tô necessitando de ataque speed no momento, eu posso fazer espada do rei destruído, que vai me dar ataque speed com esse item, e eu posso fazer também força da trindade, que vai me dar também ataque speed. Ah, eu tô precisando de resistência mágica, posso fazer um semblante espiritual ou limite da razão, que vai me dar dano e também um pouco de resistência mágica. Se você quiser fazer uma resistência mágica concretizada, você pode fazer a semblante espiritual ou então máscara abissal e por aí vai. Calma, deixa eu dar um flash. E ela me ignitou e eu morri. Não morri pra ignite dela. Coisa linda. A ultimate da Ahri é o principal. Da Ahri, na verdade, é o principal porque ela basicamente tem a sua rota de fuga ou então tem a sua rota de ataque. No caso, ela pode vir pra frente aqui e soltar a habilidade dela e me combar todo.
E como ela, na última vez, ela já tinha gastado o flash, já tinha soltado os recursos dela, a gente simplesmente vai pra frente e elimina essa campeã aí com muito estilo e gosto também. Então logo depois que a gente fechar o Esparador Destruído, eu vou pro Força da Trindade para ter mais dano e também mais velocidade de ataque. E logo depois a gente pode ou fechar um Semente Espiritual ou então fechar um Limite da Razão, que vai nos dar velocidade de ataque, vai nos dar dano também ao campeão e por aí vai. Então a gente só vai no auto-ataquezinho, pam, pam, e pronto. Já deixamos ela bem fraca. Eu acho que ela vai pegar a guloseima dela, pegou a guloseima dela. E se vocês quiserem, a gente pode agora aqui limpar um avanço, quer dizer, nem mais tanto, né? Porque agora ela já lutou. A gente dá um flash pra gente conseguir escapar dela e a gente fica mais tranquilo. Que a ult dela voltou até um pouquinho mais rápido do que eu esperava. Então ela conseguiu ter essa vantagemzinha em cima da gente. Se vocês também quiserem, se por exemplo a gente conseguir uma certa vantagem na lane, a gente já pode vir pra ajudar o restante do time, fazer algumas coisinhas. Por exemplo, o Graves tá muito forte, mas o bot tá perdendo. No caso, vamos ver aqui, não é exatamente o caso, tá bem empatado. Ou a gente pode ir pra lá pra desbalancear o nossa bot lane, claro, tem que ser bagulho assim bem feito pra gente conseguir dar um desbalanceamento. Ou então a gente simplesmente só fica na nossa lane e tenta matar essa área de novo o mais rápido possível. Então a gente lança ultimate nela, e matamos de novo ela concretizadamente. Vou fazer uma vezinha de exemplo. Ao vivaço aqui. Se pegar, pegou, você consegue usar o que uma vez, o que reiniciou. Pronto. Agora nesse exato momento não foi tão bom, porque aí eu acho que ela já consegue usar isso ao favor dela. Ela foi muito burrada nisso, mas eu acho que eu morro por conta da Ignite dela. A Soraka, ela basicamente vai ser um campeão bem chato, então eu recomendo vocês focarem em ela quando vocês tiverem a oportunidade de ter esse certo foco na direção. Deixa eu dar um wavezinho nele, matando. Dá um wavezinho de novo, dá um Qzinho na verdade, no caso a gente vai pra frente. E um ace! Matamos todo mundo já, que isso, mano. Vamos soltar um flash, porque se o Darius expulsar a Shelltoy, Darius tirando de maluco, hein? Ixi, tá o time todo vindo, velho. O time todo veio. Brincadeira uma coisa dessa. Veio 4, mano. 4 pra simplesmente matar 2, velho. Se a gente levar essa torre aqui do mid, os minions, os super minions já vão ser chamados, então eles vão ficar numa miséria de desvantagem. E aí eles vão ter que ficar mais recuados. Com isso a gente consegue mais vantagem pra gente conseguir, sabe, conseguir levar as torres assim de um jeito mais rápido e despreocupadamente. Porque a gente não vai ficar preocupado com, nossa, se a gente deixar aí os caras levar as torres, porque eles vão ficar preocupados com, obviamente, a base deles. Se eles quiserem ganhar o jogo, se eles estiverem nem aí, eles estão nem aí, literalmente. Mas se eles não estiverem preocupados, eles conseguem... Eles vão ficar recuados sim, e é o tempo que a gente consegue fazer os objetivos. No caso pode ser o dragão, pode ser o barão, o dragão ancião, ou então levar a torre, que é o que eu tô fazendo. E é isso, a gente fica aqui na tranquilidade, a Soraquinha tá aqui do lado. A gente não pode avançar muito, porque a gente não sabe o que é que tá esperando a gente. Foi o que acabou de acontecer, foi só eu falar, os caras vêm pra cá, velho. Game. Então a gente... Calma, que eu tô tomando um dano da torre aqui de graça. Só se fosse pra dar uma pancada, fazer alguma coisa assim. Tô tomando dano da torre de novo de graça. Ui, poxa, eu flashei pra torre. Meus mano, trap tá variando, encosta. Desculpa comentar que nunca segui sua visão. Previ que eu tava rico e não falhou a intuição do canal. Vou deixar eles perceber. Mas galerinha, de resumo foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também da gameplay explicativa de Irelia. Não esqueçam de deixar o seu like, a sua curtida e vamos pro próximo vídeo. Até o próximo, na verdade. Valeu! Cê não vale nem sua peita. Ó, respeita que nós te respeita. Pedro passou de carro, mas não para o meu voo. Tempo tá passando, os verdadeiros ficou. Tô jogando muito fácil, subindo vários degraus.